A paz do Senhor Jesus, Deus esteja abençoando os meus amados amigos, irmãos. Deus esteja operando maravilhosamente em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, Pastor Carlos, com a programação Socorro de Deus. Eu quero estar buscando ao Senhor para que Ele esteja operando em nossas vidas de uma maneira gloriosa. Quero buscar através da leitura bíblica, da oração. Quero que você esteja comigo nesse momento aí com Deus. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te adoramos em espírito e em verdade. Muito obrigado por esse dia, muito obrigado pelas tuas mãos potentes, muito obrigado pelo teu socorro, ó Pai, que os teus anjos têm acampados, aleluia, estão acampados ao nosso redor, Senhor Deus, as tuas mãos potentes, ó Pai, que tem, Senhor Deus, nos dado livramento, socorro, ó Pai, saúde, paz, alegria. O Senhor tem sido, Senhor Deus, para conosco, ó Pai, maravilhoso. Então, muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Toma, Senhor Deus, meus amados irmãos, as minhas amadas irmãs nas tuas mãos. Toma os familiares, ó Pai. Toma também, Senhor Deus, a minha família, toma minha esposa, meus filhos, ó Pai. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, operando de um modo assim maravilhosíssimo, que seja um tempo de bênção. Visita, Senhor Deus, menos favorecidos, aqueles que estão em situação de rua. Visita, Senhor Deus, também os casais, ó Pai. Visita, Senhor Deus, também, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aqueles que estão nos asilos, nos orfanatos, ó Pai, que estão, Senhor Deus, nas cadeias, ó Pai. Oh Deus, também, Senhor Deus, nós clamamos, ó Pai, por todos aqueles que estão hospitalizados, aqueles que têm, aleluia, Senhor Deus, um problema de saúde em relação, Senhor Deus, à sua mente, Senhor Deus, estão nos manicômios. Nós clamamos, ó Pai, a Ti, Senhor Deus, para que as Tuas mãos potentes, ó Pai, esteja trabalhando em todas as áreas, ó Pai, da vida, Senhor Deus, de cada um dos Teus servos, ó Pai, operando, Senhor Deus, de um modo assim maravilhoso. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, nos favorece, nos ajuda. Entra, Senhor Deus, com os Teus providências e faça, Senhor Deus, com que nós cresçamos na Tua graça e no Teu conhecimento, em nome de Jesus. Amém? Quero falar com os meus amados irmãos. Nós estamos aí na programação Socorro de Deus. É uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. E nós temos alegria, né, de estar aqui buscando ao Senhor, derramando do seu poder, derramando da sua unção. Aí nós vamos ler Números capítulo 36, Jó 40, 41, Marcos 3, 4. Nós vamos estar aí buscando ao Senhor através dessa palavra maravilhosíssima. Amém? Então quero, sem mais delongas, estar indo em Números capítulo 36. Nós vamos buscar o Senhor nesse momento através dessa palavra. E chegaram os chefes dos pais da família de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos príncipes chefes dos pais dos filhos de Israel, e disseram: o Senhor mandou a meu senhor que por sorte desse esta terra em herança aos filhos de Israel. Oh, aleluia! E ao meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas, e casando-se elas com algum dos filhos de outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança será diminuída da herança dos seus pais e acrescentada à herança da tribo que vier a pertencer. Assim se tirará da sorte da nossa herança. Vindo também ao ano do jubileu dos filhos de Israel, a sua herança será acrescentada à herança da tribo daqueles que se casarem. Assim a sua herança será tirada da herança da tribo de nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel segundo o mandato do Senhor, dizendo:
A tribo dos filhos de José fala o que é justo, isto é, o que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se case na tribo, aleluia, do seu pai. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um à sua herança da tribo de seus pais, e qualquer filha que herdar alguma coisa da herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a sua herança de seus pais. Assim a herança não passará de tribo a outra tribo, pois as tribos dos filhos de Israel se chegarão cada uma à sua herança, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram as filhas de Zelofeade, pois Maalá, Tirza, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofeade, se casaram com os filhos dos seus tios, e elas casaram-se nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José. Assim a sua herança ficou na tribo da família de seu pai. Então são os mandamentos e os juízos que mandou o Senhor através de Moisés aos filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó. Amém? Glórias a Deus. Quero te convidar também para nós estarmos indo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao livro de Jó. Nós vamos estar buscando o livro de Jó, crendo que será uma bênção a nossa leitura no livro de Jó. Nós vamos estar buscando ao Senhor em espírito e em verdade. Jó 40 e 41. Amém? Jó 40 e 41. Glórias a Deus. Diz assim: e respondeu mais o Senhor a Jó, dizendo: porventura o contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria? Quem repreende assim Deus, responda por isso. Então Jó respondeu ao Senhor: eis que sou vil, e te responderia eu, a minha mão ponho à boca, uma vez que tenho falado, e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém, não perseguirei. Então o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: cinge agora os teus lombos como um homem, eu te perguntarei, e tu me explicarás. Porventura também tornarás tu vão o meu juízo? Ou tu me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com a voz como ele o faz? Orna-te, pois, de excelência e alteza, e veste-te de majestade e de glória. Derrama os furores da tua ira, e atenta para o todo o soberbo e abate-o. Olha para o todo soberbo e humilha-o, e atropela os ímpios no seu lugar, esconde-os juntamente no pó, ata-lhes os rostos em oculto, e também eu a ti confessarei, aleluia, que a tua mão direita te poderá salvar. Contemplas agora o behemote que eu fiz contigo, que come a erva como boi. Eis que a sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos seus músculos do seu ventre. Quando quer mover a sua cauda como cedro, os nervos das suas coxas estão entenebrecidos, ou melhor dizendo, entretecidos. Os seus ossos são como tubo de bronze, e a sua ossada é como barras de ferro. Ele é obra-prima dos caminhos de Deus. O que o fez proveu da sua espada. Em verdade, os montes lhe produzem pastos, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo das árvores sombrias, nos esconderijos
das canas da lama, as árvores sombrias os cobrem com a sua sombra, e o salgueiro do ribeiro os cercam. Eis que um rio transborda, a ele não se apresenta, confiando até o Jordão, se levante até a sua boca. Podê-lo-ia porventura caçar à vista dos seus olhos, ou com laços lhe furar o nariz? Glórias a Deus. Fomos também ao 41, capítulo 41 de Jó. Poderás tirar com um anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com uma corda? Podes pôr o anzol no seu nariz, ou com um gancho furar a sua queixada? Porventura multiplicará as suas súplicas para comigo, ou melhor dizendo, para contigo? Ou brandamente falará? Fará ele aliança contigo? Ou tomarás tu por servo para sempre? Brincarás com ele como se fora um passarinho, ou o prenderás para as tuas meninas? Os teus companheiros farão dele um banquete, ou repartirão entre os negociantes. Encherás a sua pele de ganchos, ou a sua cabeça com arpões de pescadores? Põe a tua mão sobre ele, lembra-te da peleja, e nunca mais intentarás. Eis que é vã a esperança de apanhá-lo, pois não será um homem derrubado só ao vê-lo. Ninguém há tão atrevido que despertá-lo se atreva. Quem pode é aquele que ousa erguer-se diante de mim. Quem primeiro me deu, para que eu haja de retribuir-lhes? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da sua grande força, nem a graça da sua compostura. Quem descobrirá a face da sua roupa? Quem entrará na sua couraça dobrada? Quem abrirá as portas do seu rosto? Pois ao redor dos seus dentes está o terror. As forças, aleluia, ou melhor dizendo, as suas fortes escamas são o seu orgulho. Cada uma flecha com o seu selo apertado. Uma a outra se chega tão perto que nem o ar passa por entre elas. Umas outras se ligam, tanto aderem entre si, que não se podem separar. Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz. Os seus olhos são como as pálpebras da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo salta dela. Das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente, ou de uma grande caldeira. O seu hálito faz encender os carvões, e da sua boca sai chama. No seu pescoço reside a força, diante dele até a tristeza salta de prazer. Os músculos da sua carne estão pegados entre si, cada um firme nele, e nenhum se move. O seu coração é firme como uma pedra firme, como um mó de baixo. Levanta-se ele e treme os valentes, em razão dos seus abalos se purificam. Se alguém lhe tocar com espada, esse não poderá penetrar nem lança, dardo ou flecha. Ele considera o ferro como palha e o cobre como pau podre. Seta não fará fugir, as pedras da funda se lhe tornam em restolhos, as pedras atiradas são para ele como arestas. Ri-se
do brandir da lança. Debaixo de si tem conchas pontiagudas, estende sobre as coisas pontiagudas como na lama. As profundezas faz ferver com uma panela, torna-se o mar como uma vasilha de unguento. Após se deixa uma vereda luminosa, parece o abismo, tornando em brancura de cabelos. Na terra não há coisa que se lhe possa comparar, pois foi feito para estar sem pavor. Ele vê tudo que é alto, é rei sobre todos os filhos da soberba. Amém? Glórias a Deus. Quero convidá-los também, nós estaremos indo até Marcos 3 e 4. Eu quero convidá-los para nós estarmos indo no livro de Marcos, capítulo 3 e 4. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom. Marcos, capítulo 3 e 4. Vamos fazer menção do livro de Marcos 3 e 4. Nós vamos ler esses dois capítulos para meditação da amada igreja. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. Estava observando-o se curava no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha uma das mãos mirrada: levanta-te e vem para o meio. Perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou mal, salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando eles, aleluia, e olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão sã como a outra. E tendo saído, os fariseus foram logo conselho, aleluia, tomaram logo conselho com herodianos contra ele, procuravam ver como o matariam. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguia uma grande multidão da Galiléia, da Judéia, e de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo com grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que tivessem sempre pronto um barquinho junto dele por causa da multidão, para que não o oprimisse, porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se lançavam sobre ele para lhe tocar. E o espírito dos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. E eles ameaçavam muito para que não manifestassem. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse pregar, e para que tivessem o poder de curar enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filho do trovão, e André, e Filipe, Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o cananita, e a Judas Iscariotes, o que o entregou. E foram para a uma casa, e afluiu outra vez multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus, aleluia, ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jericó diziam: tem Beelzebul, e pelo príncipe dos Beelzebus expulso o demônio. E chamando-os assim, disse-lhes por parábola: como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se divide contra si mesmo, tal reino não pode subsistir.
E se uma casa se dividir contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, ou melhor dizendo, ninguém pode roubar os bens do valente entrando-lhe em sua casa, se primeiro não amarrar o valente, e então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e de, aleluia, toda a sorte de blasfêmia como que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas é culpado do eterno juízo, porque dizia: tem espírito imundo. Chegaram então os seus irmãos e a sua mãe, estando fora, mandaram-lhe chamar, e a multidão estava sentada ao redor, e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando ao redor, para que, aleluia, os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de meu Pai, esse é meu irmão, aleluia, minha irmã, aleluia, melhor dizendo, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Amém? Vamos ao capítulo 4. Glórias a Deus. Quero ir ao capítulo 4 contigo. Nós vamos buscar ao Senhor através do capítulo 4 de Marcos. Glórias a Deus. E vai dizer assim no capítulo 4 de Marcos: e outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se no barco sobre o mar. E toda a multidão estava em pé junto do mar, e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Lhe dizia da sua doutrina: ouve, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre os pedregais, onde não havia muita terra, nasceu logo, porque não tinha terra profunda, mas saindo o sol queimou-se, e porque não tinha raiz secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. Outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e produziu 30, outra 60 e outra 100 vezes. E disse-lhe: quem tem ouvidos, ouça. Aleluia, glórias a Deus. E quando se achou só, os que estavam, aleluia, junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse: a vós vos é dado a saber, aleluia, os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não, aleluia, se converta e seja, aleluia, perdoados seus pecados. E disse-lhe: não percebais essa parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Que semeia, aleluia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e atira a palavra que foi semeada, mas, aleluia, semeada nos seus corações. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre os pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesma, então são temporários. Depois sobrevirão tribulações ou perseguições por causa da palavra, logo se escandalizam. E outras são os que receberam, aleluia, ou melhor dizendo, os que recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, aleluia, e os enganos, aleluia, das riquezas e as abominações
de outras coisas entrando, sufoca a palavra e fica infrutífera. E estes são os que foram semeados em boa terra. Todos que ouvem a palavra e a recebem, e dão frutos, um 30, outros 60 e outros 100 vezes. E diz-lhes, aleluia, diz-lhes: vem porventura a candeia para se manter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para colocar no velador? Porque nada há encoberto que não seja manifesto, e nada, aleluia, que se faz para ficar oculto, para, aleluia, ser descoberto. Se alguém, aleluia, glórias a Deus, maravilhoso é o Senhor que tudo pode. Vou voltar aqui um pouquinho. Oh Deus de Israel. Se alguém tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 24, agora nós estamos no versículo 24. Ele vai dizer assim: disse-lhes, atendei, aleluia, ao que ides ouvir, como a medida com que se medir, aleluia, com que medirdes vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada a vós que ouvis, porque ao que tem ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E dizia: o reino de Deus é assim como um homem, aleluia, lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e, aleluia, a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica primeiro a erva, depois a espiga, pois o último grão cheio da espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. E dizia, aleluia, a quem assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o representamos? E como o grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra, mas tendo sido semeada, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem se aninhar debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas lhes dirigia a palavra segundo o que podia compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, e, aleluia, o levaram consigo até que estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos, e levantando-se grande temporal de vento, subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia, e ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiam-se um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento, o mar, aleluia, lhe obedece? Glórias a Deus. Terminamos mais um trabalho. Amanhã nós estaremos de volta em nome de Jesus Cristo, e assim o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permitir. Eu quero orar contigo, aleluia, nesta noite, pedir a Deus que esteja nos protegendo, guardando, livrando do mal. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Deus, por esta noite, muito obrigado pelos teus cuidados, até que o Senhor tem nos ajudado, fortalecido,
E a tua boa mão tem sido, Senhor Deus, comigo, com a minha família, com o meu ministério. Nos ajuda, Pai, que sejamos uma bênção nas tuas mãos, onde quer que estejamos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Missionária Diego, Deus esteja abençoando a sua vida, Deus esteja operando maravilhosamente, em nome de Jesus. Amém? Oh, aleluia, o Senhor é bom, e todo o tempo nosso Deus é maravilhoso.